Eles já estão aqui conosco pelo feminismo@tvtabal.com.br. Claro, está todo mundo participando. Antes de eu ler aqui a perguntinha do Lucas, a Joana está dizendo que lá em Santa Rita, ela mora em Santa Rita, diz que a violência também está grande, viu? Está todo mundo com muito medo, não só nas escolas, mas ela fala aqui que nas calçadas também ninguém senta mais para bater aquele famoso papo no final da tarde, Isso é triste, que era costumeiro. Olha só, o Lucas está perguntando, ele faz o seguinte questionamento. Pergunta ao conselheiro, apesar desse assunto estar sendo muito rebatido, será que alguns pais irão se tocar que seu filho sofre de algum problema psicológico? Ou ao menos não irão se importar em não dar mais problemas, arranjar mais problema para esses filhos? Acho que ele está falando da questão da família mesmo, do seio, né? Os pais ali em conflito e levando isso tudo pro filho, né? É um outro ângulo, né, Mauro? Desencadeando, de repente, comportamentos como esse que nós vimos nesse caso lá de Realengo, né? Sim. Eu li hoje de manhã um artigo muito interessante do professor Luiz Ribamar Freire, ele é da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e trabalha com cultura indígena, conscientização indígena. E ele faz o nome do artigo é Alô, Alô, Realengo. Lembrando daquela, Alô, Realengo, lembrando daquela música, né, que fala Alô, Alô, Realengo, né? Aquele abraço. E aí ele fala exatamente isso, aquele abraço. O Realengo está precisando hoje de um abraço. Por quê? Porque criou-se a figura do monstro ali agora, daquele rapaz, né? Do Wellington, que é o monstro, e na verdade você começa a olhar a história de vida, os jornalistas têm buscado agora, né? Conhecer quem era esse Wellington, e a gente vê exatamente essa disfuncionalidade. Nasceu de uma mãe que tinha problema mental, que era moradora de rua. Ele foi expulso, ele não nasceu, né? Foi para uma família adotiva, era quieto, não tinha relacionamentos, nunca namorou ninguém. As informações estão chegando e a gente vê que esse rapaz agora era solitário. Agora estão descobrindo quem é esse rapaz. Ninguém nem queria nem vê-lo, né? Não é verdade? Agora, antes era um monstro, agora a gente tem que ver, puxa vida, mas nós geramos esse monstro. Vivia dentro de um computador porque não tinha ninguém que o abraçasse, nunca namorou ninguém, nunca ouviu alguém talvez no Facebook dizendo, você quer ser meu amigo? Né? E é fácil nós olharmos para o crime em si, ele foi hediondo, foi terrível, mas será que é simplesmente nós dizemos, ele é o bandido e vamos colocar segurança nas escolas, como começou por aí, né? Vamos trancar todo mundo numa cadeia? Cara, não é assim que as coisas vão se resolver. Vão se resolver quando nós começarmos a enfrentar as nossas reações de ira, de raiva, dentro de casa, no trânsito, no nosso ambiente de trabalho, e a gente começar a questionar por que eu estou reagindo dessa forma. E que os nossos filhos possam ver exemplos de paz, não de guerra. Porque exemplo de guerra é só ligar a televisão, né? E em todo o canal você vê. A ideia é, nós precisamos cuidar desse ambiente afetivo dentro de casa. Isso envolve disposição. Não vai acontecer como um passe de mágica. E tudo que envolve demanda, envolve esforço, as pessoas querem fugir, né? Sempre entrega para a escola, entrega para o governo. Mas eu, como família, como pai, como mãe, tenho que entender que há uma participação muito grande, né, da minha parte de conhecer o coração dos meus filhos, as suas reações, os seus comportamentos, e a partir daí olhar, há um caso paranoico, há um caso de um transtorno psicológico, ok, existem especialistas para isso. Agora, não vamos estereotipar todo mundo, né? Porque a pessoa tem um problema mental, por ter uma deficiência, uma paranoia, que ele vai ser um assassino em potencial de forma nenhuma. Muito pelo contrário, né? Agora, um caso esporádico como esse, que nunca havia acontecido na história Mas assim, do Brasil. eu percebo, pelo menos assim, que as crianças estão muito atentas ao que está acontecendo. Sim. Pelo menos o meu irmão virou para mim, eu vi ele colocando uma chave no sapato, no tênis. Falei, o que é isso? Não, porque se me roubarem, eu tenho pelo menos a chave para poder entrar em casa. Na hora eu ri, mas depois eu fiquei pensando, falei, meu Deus, a que ponto nós chegamos? É uma cultura que espera Quer dizer, hoje, ele já está preparado para essa violência, que se eu for assaltado, eu pelo menos tenho a chave para entrar em casa. O que falar na hora dessa, né? Eu acho que é nesse momento que você tem uma oportunidade, né? A palavra crise no dialeto chinês é interessante, ela é formada de risco e de oportunidade. Nós estamos vivendo um risco muito grande por causa da violência, mas há uma grande oportunidade de nós fortalecermos os relacionamentos dentro de casa e prepararmos os nossos filhos para serem transformadores dessa sociedade. Se nós ficarmos só como espectadores atrás de uma grade, colocando grades nas nossas casas, uma hora a gente tem que sair. E pode ter lá uma pessoa daquela como no Realengo esperando para descontar sua ira, sua raiva. Mais alguém na linha? Alô? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Tudo Parabéns bem? pelo seu programa. Obrigada, querida. E você fala de onde? De Cabedelo. Um beijo para todo mundo de Cabedelo. Qual é o seu nome? Anne Shirley.
Olha, bem-vindo ao meu programa, pode entrar e pode fazer sua pergunta. Olha, é porque eu sou uma mãe que tem uma filha que vai fazer 10 anos. E como o tema é como proteger os seus filhos da violência e sobre a família. Bom, eu fui casada há 10 anos com o pai dela, só que ele hoje me proíbe de falar com ela e de ver ela. Tá entendendo? Entendi. Ele já me ameaçou e ameaça a menina morre de medo dele. E eu já fui para conselho tutelar, já fui para a delegacia da infância e juventude e até agora eu não consegui nada. Então eu queria que ele me orientasse o que é que eu posso fazer, porque é um caso de violência à criança, né? Entendi. E ela quer ficar comigo, mas tem medo do pai. Nossa. Querida, muito obrigada pela sua participação, viu? Quer dizer, o caso dela é ainda mais complicado, porque a violência é na família, né? O pai, né? Então você vê, esses modelos é que estão gerando a reprodutibilidade na sociedade. Mas aí, o que ela faz? Ela deixa a criança ter acesso ao pai, não deixa? É, pelo que eu pude entender, a criança já está com o pai e ela não pode acessá-la, né? Aí, olha, se nós olharmos, existe uma frase interessante também de um filósofo, que a justiça, ela acontece quando é algo social. Quando é algo pessoal, se torna vingança. Né? Então, tomar muito cuidado nessa relação, porque usar os mecanismos, por mais que às vezes a gente pense que não funcione, né? Utilizar a justiça, pelo que eu pude entender, ela já foi ao conselho tutelar. Já está buscando, buscar né? um advogado, fazer uma interdição. Olha, eu quero ter direito, eu tenho como cuidar dessa filha. Eu não sei quais são os dados ali, né? Por que não está podendo, se é só que o pai que não quer. Mas a justiça permite hoje que essas coisas aconteçam, não só do lado da mulher, mas também dos pais, muitos dos homens que não têm acesso aos filhos, né? Que as mães não deixam. Então, buscar um mecanismo pensando no bem maior de todo mundo. O melhor bem é quando todos saem ganhando, né? Não só uma parte ou outra. Né? Especialmente a criança deve ser o principal interessado nessa situação, né? E você, Laurinha, como é que está o papo aí, Laurinha? Olha só, a Mel está dizendo que o problema é que a maioria dos pais acha que o dever de educar está apenas na escola. Essa é a colocação aqui da nossa telespectadora. E a Roberta pergunta o seguinte: tem um filhinho de 4 anos que anda muito agressivo. Ela quer saber se tem a ver com as brigas que ele presencia dentro de casa. Tá certo. Olha, eu acho que o primeiro ponto é muito importante, né? Quem é responsável pelo papel da educação? São os pais, a família ou a escola? É uma coisa muito interessante, porque você pega na história da humanidade recente, até um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, os filhos eram educados dentro de casa. Né? Você não tinha essa ideia de escola coletiva com um monte de gente entulhada ali durante o dia. Isso criou uma possibilidade de relacionamentos sociais novos, de afetividades novas. E criou também o lado da... Nós vivemos uma escola que é muito mais competitiva do que formativa. Você já estimula desde o começo a competitividade, quando na verdade nós poderíamos ter uma outra abordagem, de repente uma outra forma de conviver nesse contexto. Mas tem que ser uma grande parceria. A escola, como ela está montada hoje, ela não está oferecendo para os pais a segurança de enviar os seus filhos para lá. Com certeza. E outro ponto também é muito interessante, né? Se a criança vive em um clima de guerra, de briga, a criança com certeza vai ficar agressiva, né? É uma frase interessante que eu vi num filme uma vez, ele fala assim, olha, o pai pedindo perdão para o filho porque na verdade era uma extensão do que ele fez ao seu próprio filho, né? É inevitável que os principais relacionamentos que nos formam são os familiares. O relacionamento, especialmente com o pai e com a mãe, eles são formadores do nosso caráter. Shakespeare já dizia isso, né? Shakespeare dizia que há muito mais dos seus pais em você do que você imagina. E a gente olhar esse tipo de guerra dentro de casa é o que eu estou formando, é o que meu filho vai reproduzir no seu próprio casamento um dia.